Poucas coisas são tão estranhas no espaço quanto os buracos negros. São fenômenos espaciais invisíveis e sempre famintos. Alguns deles são de tamanhos inimaginavelmente grandes. Na verdade, os buracos negros podem devorar tanta matéria que continuam crescendo quase infinitamente. Então, como os buracos negros são diferentes do que imaginamos? Qual é o maior que já descobrimos e até que ponto eles podem crescer? Para entender como os buracos negros funcionam, é preciso compreender a gravidade. Para lançar uma bola a uma certa altura, é necessário aplicar uma certa quantidade de força. O mesmo acontece com os foguetes. Só que eles pesam muito mais do que uma bola. A velocidade de um foguete precisa ser maior do que a atração gravitacional da Terra, e essa relação velocidade-gravidade é conhecida como velocidade de escape. A velocidade mínima necessária para um foguete escapar da gravidade de nosso planeta é de pelo menos 11,2 km por segundo, ou cerca de 6,9 milhas por segundo. Mas qual é a velocidade de escape de um buraco negro? É igual à velocidade da luz ou até maior. E como nada pode se mover mais rápido que a velocidade da luz, você não pode escapar de um buraco negro depois de ultrapassar seu horizonte de eventos, a fronteira de não retorno que cerca um buraco negro. Mas se os buracos negros não deixam sair nenhuma luz visível, como podemos vê-los? Embora os buracos negros possam parecer regiões vazias do espaço, eles estão longe disso. O fato de não podermos ver um buraco negro em si, mas sim sua influência sobre a matéria circundante, não significa que não haja nada dentro dele. Isso se deve ao seu forte campo gravitacional. Qualquer coisa dentro de um buraco negro está compactada e não pode escapar. À medida que a gravidade de um buraco negro atrai gás e matéria, ele cria uma área em turbilhão ao seu redor chamada disco de acreção. E porque essas diferentes partículas ao redor de um buraco negro se movem extremamente rápido, elas começam a aquecer e a emitir raios X e raios gama. Portanto, usando telescópios e satélites específicos, podemos realmente detectar esses raios e supor que há um buraco negro lá fora. Outra maneira de detectar um buraco negro é observar o movimento estranho de material interestelar e estrelas que podem indicar a presença de um forte campo gravitacional ao lado delas. Na verdade, qualquer objeto pode se tornar um buraco negro, mas você precisa de dois ingredientes principais para que isso aconteça: massa e alta densidade. Para transformar nosso Sol em um buraco negro, você teria que comprimi-lo a um raio de apenas 3 km, e para transformar a Terra em um buraco negro, você precisaria espremer sua massa em uma esfera do tamanho de uma pequena ervilha ou menos de 9 milímetros de raio. Mas esses buracos negros tão pequenos realmente existem? Na teoria, poderia haver buracos negros do tamanho de um átomo e até menores. Eles são geralmente chamados de buracos negros quânticos ou buracos negros primordiais, o que significa que os menores deles poderiam ter nascido logo após o Big Bang. Mas se esses buracos negros minúsculos existissem, eles seriam inofensivos, evaporando instantaneamente após sua criação, pois seriam muito mais quentes do que nosso Sol. Alguns cientistas especulam que os buracos negros primordiais poderiam ser um dos componentes da matéria escura. Mas deixemos de lado os hipotéticos buracos negros primordiais e concentremo-nos no tipo de buracos negros que conseguimos observar. Sabemos com certeza que os buracos negros estelares existem e geralmente são formados quando uma estrela massiva explode com tanta força que brilha mais intensamente do que uma galáxia inteira de estrelas. O fenômeno é chamado de supernova. Agora, semelhante à forma como medimos a distância no espaço, que é a distância da Terra ao Sol, os cientistas usam a massa solar. A massa do nosso Sol é de cerca de 1,9 nonilhões de quilogramas ou 4,18 nonilhões de libras, como uma unidade para medir os objetos mais massivos no espaço, incluindo os buracos negros. Cygnus X1 é apenas um exemplo de um buraco negro estelar e o primeiro que descobrimos. Cygnus X1 está localizado em nossa galáxia, a cerca de 7.000 anos-luz de distância da Terra. Mas o que é interessante sobre ele é que ele gira quase na sua velocidade máxima, que é de 800 vezes por segundo. Mesmo que Cygnus X1 tenha 21 massas solares, ainda é um representante bastante pequeno dos buracos negros. Em seguida, vêm os buracos negros de massa intermediária, e o nome deles fala por si só. Por muito tempo,
Os buracos negros de massa intermediária foram uma lacuna perdida para entender a evolução dos buracos negros. Mas em breve, tudo pode mudar. Este tipo de buraco negro já é muito maior, pois pode ter uma massa centenas a milhares de vezes maior do que a do nosso Sol. Em 2006, os astrônomos se depararam com poderosos raios-X, e como você já sabe, é uma maneira de detectar buracos negros escondidos da nossa visão. Esses raios-X foram rastreados até um aglomerado de estrelas denso em outra galáxia. E com base na luminosidade do sinal recebido, estima-se que um buraco negro tenha cerca de 50 mil massas solares. Embora os cientistas ainda não saibam com certeza se é um buraco negro de massa intermediária, muitos sinais estão lá. 50 mil massas solares podem parecer um número grande, mas isso é quase nada em uma escala de buracos negros supermassivos. Um deles, como na maioria das galáxias, está bem no meio da Via Láctea. Sagittarius A* tem uma massa espantosa 4,6 milhões de vezes maior do que o Sol, mas é apenas 17 vezes maior. Na verdade, não é tão grande, poderia realmente se situar dentro da órbita de Mercúrio. Sagittarius A* ainda está localizado a cerca de 26 mil anos-luz de nós, então não há ameaça para nosso planeta ou nosso sistema solar. Enquanto isso, existem buracos negros supermassivos em algumas galáxias distantes que se comportam de maneira estranha. Avistado e capturado pelo telescópio Hubble da NASA, este quasar anormalmente brilhante chamado 3C186 está em uma galáxia que está a 8 bilhões de anos-luz da Terra. Agora, já sabemos que as partes centrais da maioria das galáxias contêm um buraco negro supermassivo. Mas o que os astrônomos descobriram sobre este buraco negro é que ele não está exatamente no meio. Na verdade, está localizado a aproximadamente 35 mil anos-luz do centro de sua galáxia, e isso é mais longe do que o nosso Sol está do centro da Via Láctea. Então, o que poderia possivelmente mover um buraco negro que pesa mais de 1 bilhão de sóis? Os cientistas acreditam que cerca de 1 a 2 bilhões de anos atrás houve uma colisão de duas galáxias. À medida que colidiram, os buracos negros centrais das duas galáxias começaram a girar um em torno do outro e eventualmente se fundiram em um só, criando ondas gravitacionais poderosas. Como resultado, um buraco negro recém-formado foi brutalmente expelido na direção oposta às ondas gravitacionais mais fortes. O poder de tal impulso foi tão imenso que poderia ser comparado a 100 milhões de supernovas explodindo de uma só vez. 3C186 ainda continua se afastando à velocidade de 7,5 milhões de quilômetros por hora. A essa velocidade, ele poderia viajar do nosso planeta até a Lua em aproximadamente 3 minutos. O novo buraco negro que nasceu deve ser muito maior do que 1 bilhão de sóis, mas até agora não temos ideia de quão massivo ele poderia ser. Para crescer tanto, os buracos negros precisam se alimentar de toneladas de estrelas, mas não interprete isso erroneamente, eles não são aspiradores de espaço. Se nosso Sol fosse subitamente substituído por um buraco negro com a mesma massa exata, não haveria mudança na órbita da Terra. E não seríamos engolidos por ele, já que seu raio seria de apenas 3 quilômetros. Então, teríamos que estar muito mais próximos dele do que estamos atualmente. Os buracos negros supermassivos já são difíceis de compreender, mas são minúsculos comparados aos buracos negros ultramassivos. Um dos maiores e mais massivos buracos negros já descobertos nessa categoria faria com que Sagittarius A* parecesse um pequeno asteroide colocado ao lado do nosso Sol. Dentro da enorme galáxia O15A, lar de aproximadamente 2 trilhões de massas solares, há um buraco negro 40 bilhões de vezes mais massivo do que o nosso Sol. Para comparar, é mais do que a metade das estrelas de nossa galáxia juntas. O15A está a 700 milhões de anos-luz de distância de nós. E um buraco negro no coração dessa galáxia equivale ao tamanho de todo o nosso sistema solar. Até recentemente, os cientistas acreditavam que o limite superior para a massa de um buraco negro luminoso era de cerca de 50 bilhões de massas solares. Mal sabiam eles que uma nova descoberta mudaria isso. Você pode não saber disso, mas os objetos mais brilhantes do universo não são estrelas ou galáxias, mas sim quasares. Não faz muito tempo que um quasar com o brilho de 140 trilhões de sóis, chamado TOM 618, foi descoberto.
Ele é tão brilhante que ofusca a galáxia inteira onde está localizado. E o buraco negro ultramassivo que o alimenta é um verdadeiro monstro, com 66 bilhões de massas solares, o que o torna ainda mais massivo do que todas as estrelas combinadas na Via Láctea. Tom 618 tem um diâmetro de 389,8 bilhões de quilômetros. O quasar está localizado em uma distante constelação chamada Cães de Caça, a cerca de 10,4 bilhões de anos-luz de nós. Por estar tão longe, sua luz leva mais de 10 bilhões de anos para chegar até nós. Então, só vemos o quão grande ele era quando o universo tinha apenas alguns bilhões de anos. E, até então, ele pode ter crescido muito mais. Uma ideia é que, para um buraco negro tão monstruoso crescer, deveria ter havido um buraco negro diferente que servisse como semente para alimentar um maior, fundindo-se com ele. Mas as simulações computacionais mostram que isso não foi o que aconteceu com Tom 618. Um cenário mais provável seria vários buracos negros se fundindo ao longo do tempo. Ainda assim, não sabemos se isso descreve a história de como Tom 618 se formou, mas ele permanece o buraco negro mais massivo que descobrimos até hoje. Até agora, continuamos encontrando novos buracos negros que parecem ser cada vez maiores. E os cientistas até começaram a sugerir que poderia haver uma nova classe de buracos negros chamada de buracos negros estupidamente grandes. Esses buracos negros poderiam ter uma massa acima de 100 bilhões de massas solares e até muito mais do que isso. Tudo isso levanta a questão: se os buracos negros crescem constantemente, isso significa que eles são eternos? Bem, em escala de vida humana, a duração de nosso planeta, de nosso Sol e até de nosso sistema solar, sim. Os buracos negros evaporam lentamente e perdem uma pequena quantidade de massa através de um processo chamado radiação Hawking. Mas o problema é que é um processo muito lento. Levará cerca da idade de nosso universo para que um buraco negro com uma massa de 100 milhões de toneladas perca apenas 50% de sua massa. E quanto maiores eles são, mais esse processo desacelera. Uma vez que todas as estrelas desapareçam ou explodam, os buracos negros ainda estarão lá por muito tempo. O universo observável tem aproximadamente 46 bilhões de anos-luz de raio. Então, há muito mais lá fora para nos surpreender. Um dia, esperamos encontrar algo que possa iluminar as misteriosas manchas escuras espalhadas lá no céu. Até agora, é como tentar adivinhar o que está por trás de uma porta, sabendo apenas qual poderia ser o tamanho do quarto e sua temperatura. Esperamos que tenha gostado deste vídeo, e obrigado por assistir.